Irmãos, vamos se colocar de pé, já dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Já cumprimentou esse irmão que está do seu lado aí? Dê-lhe a paz do Senhor Jesus. Que todos sejam bem-vindos na casa de Deus. Que viemos iniciar essa reunião na presença dEle, entregando o nosso melhor, né? Que já esteja aqui como um ambiente preparado para receber a palavra de Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Você que trouxe aí seu celular, já verifica aí se ele está ligado. Você pode desligar, colocar no modo avião, no silencioso. Daí você fala, irmã, mas qual a necessidade? Eu não vou mexer nele não. Porque às vezes tem ali um despertador que você esqueceu que colocou, alguém vai ligar, e aí vai atrapalhar você, vai tirar da comunhão, vai atrapalhar o irmão que está do seu lado. Então já verifica aí, coloca no silencioso, no modo avião, e não se preocupa não. Quando acabar o culto, aí você tira de volta, faz o que você precisa fazer, mas esse é o momento da gente abrir o nosso coração e falar com Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para falar com o Senhor? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e nós queremos mais, Jesus. Nós queremos nos aproximar mais de Ti nessa manhã. Oh, Jesus, como é bom poder iniciar o dia na Tua presença. Como é bom, meu Pai, poder falar contigo e Te ouvir. Como é bom, Jesus, poder vir até a Tua casa para ouvir a Tua palavra, para aprender mais contigo, mais de Ti. Oh Jesus, quantos de nós muitas vezes, Senhor, nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. Oh Espírito Santo, mas nós podemos achar, Jesus, a solução em Ti. Nós podemos achar descanso em Ti. Nós podemos achar, meu Pai, refrigério em Ti. Oh Senhor, nós podemos achar em Ti a calmaria que o nosso coração precisa. Pai, então que nesse momento nós venhamos nos achegar mais perto de Ti. Nós venhamos iniciar, Pai, essa reunião preparando o nosso coração, preparando, Pai, a nossa mente para poder Te adorar, para poder separar esse tempo em louvor ao Senhor. Porque o Senhor não divide a sua glória. Oh, então nós não queremos estar aqui adorando a dois senhores, não. Adorando a nossa carne, adorando ao Senhor, não, Jesus. Que esse seja o momento somente para Ti. Que esse seja o momento onde os nossos problemas não terão lugar na nossa mente, onde as preocupações não terão lugar no nosso coração. Oh Pai, onde a tristeza não terá lugar dentro de nós, onde as nossas emoções não vão reinar, mas sim a Tua presença, Pai. Esse que é o ambiente, Jesus, onde nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui entre nós. E nós queremos nessa manhã ver o operar do Senhor. Nós queremos ver aqui os milagres, as maravilhas acontecendo, porque somos o Teu povo, Jesus. Nós somos o povo de Deus e nós não abrimos mão daquilo que o Senhor tem para nós. Nós não abrimos mão de orar pela nossa família, porque nós sabemos que o Senhor veio para nós, mas para ela também. Nós sabemos que a Tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um de nós que estamos aqui, a nossa família, serviremos ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui buscando, Te pedindo, Pai, que a Tua presença esteja entre nós, clamando por mais de Ti, para que através de nós, Senhor, a nossa família possa Te ver, para que através do nosso testemunho, Pai, dentro da nossa casa o Senhor seja glorificado, para que através, Senhor, das nossas atitudes, um filho, um esposo, um pai, uma mãe, um irmão possam se achegar mais, Senhor, mais perto de Ti, porque Te viu em nós. Oh Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina a olhar para Ti, nos ensina a Te obedecer, nos ensina, meu Pai, a colocar a Tua palavra em prática, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nos ensina, Jesus, a exercer, Pai, porque nós não queremos estar aqui só engordando da Tua palavra, não. Queremos praticar ela lá fora, queremos colocar em prática na vida da nossa família e na vida daquele que precisar e o Senhor colocar no nosso caminho para abençoar. Jesus, nós não
não queremos, Senhor, esquecer do nosso propósito. Não queremos, Jesus, viver como se não tivéssemos responsabilidades com a Tua obra, com a Tua palavra. Pelo contrário, o Senhor diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Oh Pai, quantos aqui vão pregar o Evangelho através, meu Pai, do patrocínio da obra? Quantos vão pregar o Evangelho, Jesus, através do seu modo de viver? Através, meu Pai, daquilo que tem feito na própria vida, vão estar pregando na vida de outras pessoas. É aquele vizinho que tem observado o quanto essa pessoa tem mudado, o quanto as coisas estão dando certo para ela, e vai perguntar o que tem acontecido na sua vida, o que você faz de diferente. E essa pessoa vai poder testemunhar o nome de Jesus. Pai, nós queremos isso para nós, Senhor. Nós queremos estar aqui aprendendo, Jesus, para poder exercer lá fora. Oh Pai, não queremos levar a nossa vida de qualquer jeito, sendo tomados pelas nossas emoções, sendo tomados pelas preocupações do dia a dia, pelo estresse do dia a dia. Não, Senhor. Queremos estar com o nosso coração pautado na palavra, Jesus. E quando tivermos que tomar uma decisão, que venhamos tomar com a Tua direção, Pai, e não no nosso próprio conhecimento, porque a Tua palavra diz, Senhor, que eu não posso seguir o meu próprio entendimento, para que eu não venha me estribar lá na frente. Oh, meu irmão, que nós venhamos seguir o entendimento que Deus tem dado a nós, e não aquilo que nós achamos que é certo. Oh, Pai, que nesse momento venhamos te adorar, venhamos te bendizer, Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no que a Tua palavra diz e queremos glorificar o Teu nome nesse momento. Queremos ofertar o Senhor, meu Pai, essa adoração. Queremos apresentar a Ti esse louvor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Jesus. Te entregar o nosso melhor, crendo que o Senhor está conosco todos os dias e que nenhuma aflição, Pai, nenhuma preocupação é maior do que o Teu poder. Nada, Senhor, é maior do que a Tua presença. Oh, Pai, nós precisamos crer em Ti, e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para que a nossa fé seja aumentada, Jesus. Oh, Pai, para que nós possamos Te ouvir, Pai, e reconhecer cada vez mais aquilo que o Senhor... Glória a Deus. Amém, irmãos? Que nós vamos crer no que nós declaramos aqui, né? Naquela parte que diz: se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar. Ou seja, tem momentos na nossa vida que a gente se sente o quê? Sufocado, com tantas coisas. É como se estivesse ali se afogando, né? E às vezes a gente está se afogando num mar de preocupação, né? Num mar ali de dificuldade. E a mão do Senhor, ela nos traz à tona. Ou seja, nos levanta de volta para que possamos respirar. Mas que nós venhamos buscar isso no Senhor Jesus, né? Não dá para esperar o alívio do Senhor em casa de braços cruzados, sem fazer nada, sem sequer dobrar os seus joelhos para orar. Então você que está aí acompanhando de casa também, separe um momento para você estar aqui na igreja conosco, adorando ao Senhor, buscando. E nós que estamos aqui, vamos aproveitar cada segundo na presença do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e nós venhamos sair daqui diferente da forma que entramos. Amém? Em nome de Jesus. Quem quer mais do Senhor aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então nós vamos declarar através desse louvor, e declare com bastante alegria na presença do Senhor, que nós estamos aqui para buscar mais da presença dEle e mais daquilo que o Senhor tem para nós, mas que nós também viemos ofertar a Ele, né? Apresentar aquilo que nós temos para Ele nesse momento. Pode sentar aí um pouquinho, irmãos, rapidinho. Alguém aqui tem um testemunho para contar? Alguma bênção que recebeu? Fala, irmã, gostaria de compartilhar aí essa bênção que eu recebi, né? Tenho um testemunho para compartilhar com os meus irmãos. Não fique com vergonha, não. É bom que a gente venha testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Para quê? Para que as pessoas possam ver que é real, né? Às vezes pode estar ali vindo um visitante que nem acredita em nada disso. Você fala, isso aí é tudo marmota, né? Tudo planejado. E aí vê e fala, nossa, mas aquela pessoa ali eu conheço. Aquela pessoa ali, é minha vizinha. Aquela ali é conhecida de fulano, ela não faria isso. Então, se ela está contando é porque é verdade. E às vezes você está ali, claro, nós não devemos inventar. Mas às vezes você está ali com uma bênção para contar e fica, irmã, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De falar? Não, imagina. Que nós vamos colocar, né, diante do Senhor tudo aquilo que Ele tem feito a nós. Então, se você tem aí uma bênção para contar, compartilhe conosco. Não fique acanhado, não fica tímido, não.
Amém, irmãos? Alguém tem uma bênção para contar? Amém, irmã? A senhora pode subir aqui, irmã? O Eduardo vai até lá? Ah, o Eduardo vai até a senhora, pode deixar. Compartilhar aqui conosco, irmã Solange, essa irmã abençoada, em nome de Jesus. Bom dia, irmã. Bom dia, irmã. A paz à igreja, a paz e graça. Amém. Então, irmã, tipo assim, evangelização, né? Uhum. Para uma pessoa que estava passando por um momento difícil. Minha sogra estava com o irmão dela doente. E eu saí no portão, tinha chegado uma pessoa na minha casa, eu fui até o portão acompanhar essa pessoa. E do meu portão eu vi a minha sogra. E ela me deu com a mão. E eu fui até ela. Ela fala baixinho, eu fui para lá para ouvir, né? Uhum. Ela mora perto. E nessa ida até ela me falou que o irmão dela mora no interior, estava num asilo, foi transferido para um médico que estava muito mal. Ele estava assim, desenganado pelos médicos, né? Ele estava todo entubado, não tinha o que fazer, só Deus, esperando o momento. E ela estava angustiada porque estava longe desse irmão, né? E ela conversando comigo, ela falou para mim, que diz que debaixo das árvores dela, ela fala muito com as plantas, e viu umas formigas comendo as florzinhas, as plantinhas. E ela disse que falou para as formigas, olha, não é para vocês comer as plantas, né? Não quero, porque eu cuido delas com tanto carinho. E por que vocês estão fazendo isso? No dia seguinte, disse que foi lá, não encontrou mais as formigas. Quer dizer, as formigas foram embora. Uhum. Ela falou que não era, Deus atendeu. Aí eu, escutando isso da parte dela, eu falei assim, Dona Maria, então do mesmo jeito que a senhora falou com as formigas, para não comer as suas plantinhas, aonde a senhora estiver, a senhora não pode estar lá com o seu irmão, mas a autoridade que a senhora vai ter agora, a senhora me escuta? Eu falar uma coisa para a senhora, de Deus mesmo, peça para o seu irmão, peça para Deus, recolher o seu irmão, se for da vontade do Senhor, e tirar ele do sofrimento, faça isso. A senhora não pode estar, mas Deus vai ouvir a senhora pedindo por ele. E assim ela disse que fez. Do jeito que eu falei, ela disse que pediu pelo irmão que estava longe. E ela disse que pediu, no nome de Jesus, que descansasse o irmão. Né? E falei para ela, a senhora fica em paz, porque o que a senhora pôde fazer para o seu irmão em vida, a senhora fez. Então agora a senhora com autoridade, fale para Deus, Ele vai te ouvir, como de fato. Ela fez do jeito que eu falei. Quando foi umas 7 da noite, ela soube da notícia que o irmão descansou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim como a palavra diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, como a irmã creu que o irmão dela descansou na presença do Senhor. Claro que aqui na terra fica saudade, né? Mas nós não podemos esquecer que todos nós, um dia também, né, vamos descansar, e que seja, né, na presença do Senhor Jesus. É por isso que estamos aqui. Assim como a gente declarou, né? Vou lutando, o nosso alvo é o quê? Conquistar essa coroa. E a gente conquista no céu. Amém? Mais alguém tem um testemunho para compartilhar conosco? Amém? A irmã tem um testemunho para contar? Alguém tem um testemunho para contar? Não? Então tá bom. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra bem rapidinho que falou no meu coração. Está lá em Efésios 6, o Eduardo vai colocar aí na tela, Efésios 6, 4. É só esse versículo mesmo que ficou no meu coração. Efésios 6, 4. Que diz assim, ó, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso ficou no meu coração. A gente conhece, eu creio que todos conhecem, né, esse capítulo que fala, né, sobre os filhos serem obedientes, né, cumprir, fala que é um mandamento, né, para que filho honre pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Só que essa parte que o Senhor, olha para você ver, Ele orienta tanto os filhos com relação aos pais, mas também aos pais com relação aos filhos. Eu ainda não sou mãe, mas eu creio que tem muitas mulheres aqui que são mães, homens que são pais, e que o Senhor, Ele dá essa direção. Para quê? Para não provocar a ira dos filhos. Isso ficou no meu coração, porque quantas vezes
um relacionamento na família tem sido conturbado por conta disso. Porque às vezes você que é pai, você que é mãe, não está tendo sabedoria para falar. E eu creio que tem muitos aqui que têm buscado pelos seus filhos. Então peça aí, seu Senhor Deus, me dá sabedoria para falar com meu filho, para que quando eu fale com ele, não soe como uma provocação, né? Não soe como algo que vá ofendê-lo. Pelo contrário, que ele possa sentir o amor nas minhas palavras, que ele possa sentir essa correção de forma amorosa. Isso ficou no meu coração para falar com os irmãos. Amém? Então vamos orar, vamos falar mais com Deus, pode se colocar de pé. Vamos chamar mais da presença do Senhor para que Ele venha nos dirigir. Pode fechar os seus olhos, vamos falar com o Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos aprender cada vez mais contigo, Jesus. Oh, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos dê direção, meu Pai, não apenas para aquele que é pai, que é mãe, para falar com seus filhos, mas a todos nós. Oh, Pai, nos dê essa direção, nos dê a sabedoria, Pai. Coloca, Senhor, as palavras certas na nossa boca, para que quando formos falar com o nosso familiar, não soe como uma provocação, não soe como uma afronta, não soe como algo ruim, Pai, pelo contrário. Oh, Jesus, que ele possa ouvir e entender. Oh, meu Pai, que ele possa aprender mais de Ti através de nós. Às vezes não precisamos sequer falar, apenas no nosso agir, ele já vai ver a vontade de Deus, aquilo já vai falar ao coração dele. Pai, assim como nós, Senhor, fomos ganhados um dia para a Tua presença, que a nossa família também seja, Jesus. Nós queremos colocá-los no Teu altar, Pai. Oh, Jesus, queremos colocar diante de Ti, confiar que o Senhor tem, meu Pai, muito mais para cada um deles. Oh, meu irmão, você que tem aí a sua família, que ainda não está na presença do Senhor, não desista de orar por ela, não desista de lutar por ela, ainda que leve anos, você vai ver o cumprir da promessa do Senhor na vida dos teus, porque a palavra do Senhor não falha. Então chame pela presença dEle, peça, meu irmão, peça ao Senhor que Ele venha fazer a vontade dEle na tua casa, e Ele deixa claro qual é a vontade dEle. Essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E se não é isso que o teu familiar tem vivido, então se coloque diante dele, se coloque diante do Senhor, na brecha por essa pessoa. Ore, interceda, se for preciso, faça um propósito de jejum e de oração. Mas não deixe que o diabo roube a sua família. Não deixe, meu irmão, que o diabo venha continuar agindo na vida dessa pessoa, enquanto você assiste pacificamente. Não. Se coloque diante do Senhor, em nome de Jesus, expulsa esse mal, não aceita, chame pela presença do Senhor, se lembre das promessas que o Senhor te fez, se lembre daquilo que o Senhor te prometeu. Em nome de Jesus, o Senhor tem muito mais para cumprir na nossa vida. Fale com Ele, adore ao Senhor. Oh, em nome de Jesus, a presença dEle já está aqui entre nós, meu irmão. Oh, fale com o Senhor, Jesus. Adore a Ele de todo o teu coração. Que você crê que Ele vai realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu, que Ele vai realizar na sua casa, meu irmão, aquilo do qual Ele te prometeu. Então creia, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, creia nisso, creia no que a palavra do Senhor diz, creia no que o Senhor tem ministrado ao teu coração, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Levante as suas mãos e diga: obrigado, Senhor. A tua presença é real neste lugar. Diga: Senhor, a minha família eu entrego em tuas mãos e te peço, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Diga assim: meu Deus, eu vim para declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vamos aplaudir a Jesus, bem forte para Jesus. Podem sentar, irmãos, bem-vindos. Bom dia, igreja. Bem-vindos à casa de Deus. Pessoal em casa aí na live também, bom dia, que Deus abençoe. Uma palavra para o nosso coração é Efésios capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Vamos
toma posse dessa bênção. Pessoal em casa também, pega a Bíblia, abre, vamos ouvir a palavra. Eu estava lendo mais cedo um pouco sobre a águia. Eu não vou falar sobre a águia não, mas estava me chamando bastante atenção. Que vocês sabem onde que a águia constrói o ninho, irmãos? Sabe onde que ela constrói? Onde que a águia constrói o ninho? Ela constrói o ninho no alto das montanhas, né? Na rocha, né? Ela não constrói ninho em lugares baixos, né? E aí, eu estava lendo isso, é um livro que eu tenho. E é bem interessante, né? E por que ela constrói assim tão alto, né? E por que constrói na rocha, né? Que a águia ela tem essa natureza, né? O nome do livro é Voando como as Águias, né? E ela tem essa natureza. Quando ela vê o temporal, assim, a tempestade, ela não se preocupa. Ah, será que vai derrubar o meu ninho, né? Não derruba. Por quê? Porque está construído na rocha, né? Então é bem interessante, é um livro bem pequenininho, assim, acho que 40 e poucas páginas, mas é interessante, né? Fala muito sobre isso, né? Sobre voos mais altos, né? De enfrentar o temporal, a tempestade, voar sobre ela, e quando é alcançado pelo temporal também, não tem diferença nenhuma, ela não teme, porque a casa dela é edificada na rocha, né? Ela constrói lá dentro o seu ninho. Diga graças a Deus. E é o ensinamento para nós. Aí, no Efésios capítulo 6, versículo 10, eu fiquei meditando um pouco nisso, aí me veio ao coração esses versículos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Ele diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então é dessa forma. Como que uma pessoa se firma na presença de Deus? Ela construindo o seu ninho ou edificando a sua casa, que já nós vamos ver em Mateus 7, ou ela edificando a sua casa sobre a rocha. Ela construindo, aí eu te falo assim, eu te pergunto, o que é mais fácil? Construir na areia ou construir na rocha? Construir num solo arenoso, fraco, ou construir num solo rochoso, né? É mais fácil construir na areia. E nós vivemos a época, o tempo das facilidades. Tudo a gente quer que seja mais fácil, né? Tudo quer que seja mais fácil. A gente vai na padaria, né? Eu vou ali na padaria, virar a esquina. A pessoa fala, poxa, será que eles não entregam em casa não, né? Aí será que lá tem esse serviço? Você chega num prédio, ele tem... Você vai num shopping, em qualquer lugar, e o lugar que você quer ir é no primeiro ou no segundo andar. Tem a escada rolante, o elevador e a escada para subir, os degraus. Ni qual que normalmente nós nem pensamos em ir. A gente já pensa, onde fica o elevador, né? Ou se não tem, não, eu vou pela escada rolante. Por quê? Porque nós estamos habituados já com as facilidades, né? E com a praticidade. Tudo nós procuramos o meio mais prático, mais rápido, mais confortável. Tem problema nisso? Eu acho que não, se tiver, não é tanto. Agora, quando se trata das coisas espirituais, aí tem. Aí tem. Eu conversei com uma jovem esses dias, e eu estava falando para ela, né? Ela é uma pessoa muito bacana, talentosa, uma bênção. Só que aí ela se afastou, né? Se afastou do caminho. E ela me disse assim, ó,
como com todo mundo acontece isso. Ela falou: pastor, quase que eu fui aí no seu culto, mas me deu uma vontade assim de ir, o coração queimou, né? Ela sabe que eu estou aqui em Suzano agora. Ela falou: deu uma vontade de ir aí ver a dona Ana, participar do culto, louvar a Deus com os irmãos. Ela falou: eu assisti a live, que coisa maravilhosa. Mas toda vez que eu quero ir para a igreja, acontece alguma coisa. Falei: então, filha, entenda isso. Essa alguma coisa que te acontece, eu não posso fazer nada. Nisso eu não posso te ajudar. Eu não tenho como te ajudar. É você que tem que enfrentar. Toda vez que você quiser buscar a Deus, vai acontecer alguma coisa. Ainda mais no caso dela, que se afastou. Eu tenho aqui na igreja uma família que é nova, e quando terminou o culto assim no domingo, aí eles vieram falar comigo. Estão começando agora. E eu falei sobre isso. Falei sobre as dificuldades que uma pessoa que quer servir a Deus, ela enfrenta. E aí eu comentei sobre quantas vezes nós fomos acordar, levantar, para sair de casa, vir para a igreja. Quantas vezes, na hora de levantar, deu preguiça. Aí você venceu a preguiça, eu vou. Foi tomar banho, chuveiro, queimou. Frio de rachar. Falando: não vou tomar no banho frio. Não quero nem saber, vou tomar banho na canequinha. Aí esquentou a água, jogou a canequinha lá, tomou banho. Agora eu vou. Quem vem de carro? Foi entrar no carro, pneu murcho. Aí falei: se Satanás está amarrado, trocou o pneu. Quando saiu de casa, a primeira rua que entrou, trânsito. Quantas vezes, né? Claro que eu acho que não aconteceu tudo isso no mesmo dia. Mas quantas vezes aconteceram coisas para tentar nos impedir? Quando não, é um desânimo que quer bater. E essas coisas nós temos que enfrentar. Essas coisas, digo mais, hein? Essas coisas não acontecem por acaso. Elas acontecem para provar se nós estamos construindo a nossa casa na areia ou se nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Pastor, comecei a vir, peguei firme, perdi o emprego. Comecei a vir, peguei firme, aconteceu tal coisa. Aí vai vendo se nós construímos a nossa casa na areia ou se nós construímos a nossa casa na rocha. Estou falando de problemas simples, tá, irmãos? Nada disso que eu falei é grave. Mas e quando a pessoa enfrenta um problema dentro de casa, com alguém da família, que não gosta que ela venha, que não gosta que ela participe, que reclama, que fica fazendo piada, que fica arrumando briga, arrumando confusão, né? Mas a pessoa, ela tem que ficar o quê? Firme. E como que ela vai ficar firme nesse dia? Está escrito ali: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A Iris comentou aqui na abertura: é na oração, é no jejum, é uma palavra. Até interessante, ela leu Efésios 6 lá falando dos filhos, e no meu esboço está Efésios também, mas falando no contexto da família, né, como um todo. Como um todo. Marido, esposa, pais, mães, como que a gente deve se comportar para poder ganhar a nossa família. E às vezes não é fácil, às vezes é luta.
é luta, nós somos humanos, né? Nós temos nossas limitações. Alguém aqui gosta de ser maltratado? Hã? Acho que não, né? Alguém aqui gosta de ser maltratado? Na fila do banco? Não, né? Ninguém gosta de ser maltratado. Mas Jesus disse que, por vezes, nós seríamos maltratados. Jesus disse isso. Maltratados por quem? Às vezes, por uma palavra que alguém fala negativa. É pior do que um xingo, né? Do que um xingamento. É uma pessoa que você ama e que você está orando por ela para Deus salvar, para Deus libertar, e ela vem e te fala uma palavra negativa. Se você não estiver firme na rocha, você desiste. Aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? 1 Timóteo 5, 8. Abre aí. Olha o que ele diz. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se eu não tiver cuidado dos meus, se eu não, principalmente da minha casa, ele falou, negou a fé é pior do que infiel. O que é ter cuidado dos meus? É saber lidar com isso. É saber lidar com essas diferenças, é guardar a paz. Aí vai lá no Efésios capítulo 6, eu vou pegar um trecho aqui dessa leitura. O do versículo Efésios 6, aí pega um pouco antes, o Eduardo, lá, versículo 5 ali mais ou menos, ali do começo. Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Vamos lá, é só essa leitura. 7, vai. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. É uma tarefa árdua, difícil. E aí depois ele fala, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está dizendo para nós, eu não posso fazer distinção, dentro da minha casa, dentro da minha família, como que eu devo me portar? Eu devo me fortalecer e conseguir tratar com espiritualidade, com temor, com o coração aberto, quem quer que seja. Seja quem falou mal de mim, seja quem me feriu de alguma forma, me chateou de alguma forma, eu vou lidar com a força de Deus. Eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Pode ser o meu filho, que está debaixo da minha autoridade, ou pode ser os meus pais, que eu estou debaixo da autoridade deles. Pode ser a minha esposa, o meu marido. Eu tenho que lidar com eles com força de Deus, com o Espírito Santo. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos para o Salmo 32. Salmo 32, abre aí. Salmo 32, eu quero pegar essa última aqui com vocês. Ele disse, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Uma pessoa não vai conseguir lidar com essa situação se ela não estiver fortalecida. É o versículo 6, Eduardo. Salmo 32, verso 6. Ele diz assim, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha que interessante. Ele diz que a pessoa que está na presença de Deus, ele chama de santo, que se santifica. Ele vai orar. E quando ele orar, ele vai ser colocado numa posição que quando as águas transbordarem, elas não vão alcançar a vida dele.
Vocês lembram da águia que eu falei no começo? Onde que ela constrói o seu ninho? Lá na rocha, lá no alto. Ela constrói. Então, quando as águas transbordam, as águas não alcançam a casa da águia, o ninho dela, porque ela está firmada na rocha. Aqui ele disse que firmar na rocha é: o que é santo orará. Olha aqui para mim, irmãos. Uma pessoa que passa muita tentação, tentação de tristeza, de pecado, de vício, né, e de coisas semelhantes. Eu estava falando com o meu filho ontem, o do meio. Nós fomos levar o rapaz na rodoviária, 11 e pouca da noite, e eu estava falando com ele a história de uma pessoa que é conhecido nosso, que o pai dele acabou fazendo uma loucura, tudo, e ele teve muitos problemas com depressão e acabou fazendo uma loucura. Graças a Deus ele teve o tempo assim de entregar a vida dele para Jesus, e entregou, e creio que está na glória com Cristo. Mas ele acabou fazendo assim coisas bem, bem tristes, né? E aí eu estava falando isso para o meu filho, né? E o filho desse senhor, ele é muito próximo de nós, né? Ele é muito próximo. É uma pessoa da igreja, e é muito próximo. Aí eu estava falando para o meu filho, falei assim: você sabe o que aconteceu com ele quando o pai dele cometeu esse ato? Ele falou: pai, eu nem sabia que isso tinha acontecido, né? Eu falei assim, ó, quando o pai dele cometeu esse ato, e depois de um tempo veio a falecer, esse demônio que usou o pai dele, saiu do pai dele e quis entrar nele. E ele começou a ter os mesmos pensamentos. Vocês estão entendendo do que se trata, né, irmãos? Ele começou a ter os mesmos pensamentos que o pai dele tinha antes de fazer. Só que o pai dele fez a besteira. E ele começou a ter pensamentos assim também. E as mesmas loucuras que dava no pai dele, começou a dar nele. E quando eu assumi essa igreja, né, foi numa outra cidade, quando eu assumi essa igreja, ele estava ainda nessa libertação, saindo, né, dessa depressão. Estava saindo dessa depressão. E aí, graças a Deus, né, foram 5 anos praticamente, né, nessa igreja. E louvado seja Deus, assim, nunca ele deu nem sinais de problema assim mais. Ficou completamente curado, liberto, né? O pastor anterior já tinha ajudado muito ele também. Quando eu cheguei, eu só dei continuidade, né? E ele ficou bem, e graças a Deus está bem. E eu estava falando isso para o meu filho. Às vezes nós não sabemos a história de vida de cada pessoa, tudo que ela passou, né? Então, principalmente numa mudança de pastor, né? Assim, né? Você tem que ter muito zelo, muito cuidado para poder lidar com as pessoas assim, com muito amor, com o poder de Deus, né? Conhecer. A maioria das pessoas não vem contar para a gente a história, fica com vergonha, né? Muitas vezes de contar. Mas quando conta, a gente tenta acompanhar, ajudar. E quando não conta, a gente ora também do mesmo jeito, pede a Deus para poder auxiliar a pessoa e levar essa pessoa até um nível, né, digamos assim, que esse transbordar das águas não alcance mais ela. Ainda que a tentação venha, bater na sua porta, mas aí ela não vai te alcançar. Por quê? Porque agora você está vivendo uma vida com Deus, porque agora você construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 7, olha o que diz. Versículo 7, diz assim, ó: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de quê? De livramento. Vamos ler de novo? Tu és o lugar em que me escondo. Olha lá, na rocha de novo. Tu me preservas da angústia.
Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Vai para o versículo 8, para terminar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então a pessoa começa a viver diferente. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte. Aí, amém. Quando o pastor faz isso no meio da pregação é porque alguém dormiu. Na próxima eu jogo um balde d'água na cabeça. Água ungida, né? Se fosse católica era água benta, né? Olha por mão do lado, vê se não é ele, né? Fala, dorme aqui que eu te belisco. É que não pode perder. Às vezes o próprio demônio faz a pessoa ficar com muito sono. Olha só. Tem que tomar cuidado, né? Pode ser cansaço físico também, evidentemente. Quando constrói na rocha, o transbordar das águas não te alcança. Você conta a sua história, você fala, pastor, eu era um dependente químico. Eu tive um obreiro na igreja recentemente, que ele foi dependente químico, ele começou a usar droga, fumar maconha principalmente. Vão derrubar a live, né? Falei maconha, mas tá, agora já foi. Ele começou a fumar maconha com 12 anos de idade. Ele começou, coisa séria, o demônio destruiu, devastou a vida dele. Até que ele teve um encontro com quem? Jesus. Aí construiu a casa dele onde? Na rocha, acabou. Ele falou para mim assim, eu achei bonito. Ele falou, pastor, se tivesse acontecido eu contaria. Mas eu nunca tive uma recaída. Achei tão bonito que a maioria das pessoas fala, eu tive uma recaída, é porque não foi liberto. Ele falou, eu nunca tive uma recaída. Ele aceitou Jesus através do programa da televisão nosso. E aceitou Jesus, falou, nunca tive uma recaída. Por quê? Construiu a casa sobre a rocha, ou na rocha, né? Quem constrói, o que acontece? O transbordar das águas vem, mas não o alcança, porque ele está num lugar seguro. Agora, irmãos, quem constrói na areia, quem vai por coleguismo, por amizade, ou mesmo quem não assume compromisso assim, sabe, sério, firme com Deus, qualquer coisa ele balança. Mateus capítulo 7, versículo 24, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Eu estou contando isso para ilustrar e ajudar vocês a entenderem, né? Ele diz no 7, 24 aqui de Mateus. Vamos ler juntos, igreja? Falando, tá? Vamos lá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, correram os rios. Vocês lembram que falou no Salmo 32? As muitas águas não chegarão até ele, ó. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e o quê? Combateram aquela casa, ou contra aquela casa. Olha só, pode deixar esse versículo. No Efésios nós vimos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vocês estão entendendo que é a mesma coisa? Ele falou, se fortaleçam. Como é que um crente se fortalece? Palavra, oração, congregando. Aqui, irmãos, quarta-feira de manhã, ao menos eu penso assim, né? Aliás, segunda, quarta e sexta-feira de manhã são os cultos que a igreja tem que estar cheia. Por quê? Porque é um horário hoje que muitas pessoas podem vir à igreja. Os horários de trabalho mudaram muito. Hoje é das 6 às 14, das 14 às 22 e 22 às 6 da manhã. Ou quando não, né, a pessoa tem horários alternativos. Se não dá para vir de manhã, vem à noite. Mas é dia de vir à casa de Deus, ou de ir à casa de Deus e se fortalecer.
E quando começar a acontecer algumas coisas para atrapalhar, lembre-se, essas coisas, só quem pode enfrentar e vencer é você mesmo. Não tem como outra pessoa fazer isso. Você que vai ter que se posicionar. Então, se fortaleça no Senhor, na força do seu poder. Por quê? Porque a chuva virá, os rios correrão, os ventos vão assoprar e vão combater. Todos nós vamos enfrentar essas coisas. É impossível não vir uma luta, uma tribulação para tentar nos atrapalhar. Virá. E quando ela vier, que nos encontre firmados na rocha, em Cristo. Amém? Para a glória de Deus. Terminando a leitura, continua. Ó. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha agora. E desceu a mesma, né? Chuva, correram os rios, assopraram os mesmos e combateram contra aquela casa. E o que aconteceu? Caiu, e foi grande a sua queda. Por que caiu? Porque essa estava edificada na areia. Irmão, é interessante. O mesmo problema que fortalece um, derruba o outro. Meu Deus do céu. A mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu saí da igreja. Por quê? Eu saí porque eu estava triste. Mas tem o outro que no momento de maior tristeza dele foi quando mais ele se fortaleceu. Saiu porque, eu fiquei desempregado. Mas tem gente que quando ficou desempregado, foi o tempo que ele mais buscou a Deus, mais se fortaleceu e Deus abençoou. Não, eu saí porque eu fiquei chateado com alguma coisa que aconteceu em casa ou na família. E o outro que passa a mesma coisa, ao invés de cair, ele se fortaleceu cada vez mais. O que faz a diferença é onde nós edificamos a nossa vida. Edifique na rocha, na palavra. Amém? Em Deus, confiando, declarando as bênçãos, e Deus vai honrar em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Fique em pé, fazer uma oração, vamos determinar uma bênção, toma posse. É a vontade de Deus que você seja muito abençoado aqui nessa manhã. Coloque a mão sobre o teu coração, pessoal em casa faz a mesma coisa. Vamos fazer essa oração, vamos tomar posse da bênção, vamos assumir essa palavra, que a unção de Deus agora, ela transborde na sua vida, na sua casa e na sua família. Que a presença de Deus agora, ela abrace você, ela toque em você, ela alcance você nesse momento. Pai, oramos agora, unimos a nossa fé, nessa quarta-feira da Sagrada Família. E sempre, Pai, aqui nas quartas, nos reunimos para fazer esse propósito. Pai, e na quarta-feira que vem, na próxima quarta, que será o último dia do mês, nós faremos aquele santo jejum com toda a igreja. Meu Deus, o jejum da libertação da família. E vai ser também forte, Pai, dia 30 de abril, o grande dia da Sagrada Família. Pai, em nome de Jesus, o dia do combate, da guerra, Senhor, e clamamos em nome de Jesus Cristo, invocamos o teu poder, Pai. Eu não li essa parte, mas a tua palavra diz que os pais devem ganhar os filhos ganhar seus pais, a esposa ganhar o marido. Minha irmã, não aceite você na igreja o seu marido longe, não aceite, ore mesmo, Senhor, ele é a minha metade. Ore, meu irmão, pela esposa também, dizendo: eu não aceito, eu tomo posse dessa palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor disse que naquele grande dia 2 estarão
na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Misericórdia. Clame a Jesus agora: Senhor, eu não quero que se cumpra isso no meu casamento, não. Eu quero a salvação do meu marido, eu quero a salvação da minha esposa, eu quero que em casa, como está escrito, eu e a minha casa em tua presença, em nome de Jesus. Ó Pai, desperta os maridos, Senhor, alguns que já estiveram na igreja, mas às vezes ocupação, jogo de futebol, uns que jogam, outros que gostam muito de assistir, começaram a perder culto, é Fórmula 1, é não sei o que, é distração, é parentaiada chegando, e a pessoa foi deixando, um domingo, 2, 3, quarta-feira, quando viu não estava mais na igreja, e agora não consegue voltar, Pai. Mas nós oramos agora, nós repreendemos esse esfriamento, o demônio maldito da distração, é televisão, é um programa depois do outro, é todo o tempo assistindo, é série disso, é série daquilo, e a pessoa ficou agora nesse ciclo vicioso, não consegue mais sair. Meu Deus, é muita distração, Pai, mas nós clamamos agora: esse demônio, em nome de Jesus, caia por terra. Meu Deus, coloca a sede mais uma vez, a fome de buscar a tua presença. O mesmo tem acontecido, Pai, até no meio do ministério, da obra, dos pastores, dos obreiros, Pai. Tantas distrações que têm batido na nossa porta, e muitos, ó Pai, têm se ocupado em tantas coisas e não estão conseguindo, meu Deus, se firmar em tua presença, aquele amor que tinha antes. Mas o Senhor é Deus, Pai. O Senhor muda essa história, o Senhor muda essa situação, e eu oro agora, Pai, por alguém que está muito longe, que está sofrendo demais. Eu uno a minha fé com a fé desta minha irmã e deste meu irmão, e eu repreendo agora esse mal. Eu digo: espírito maligno da destruição, da perturbação, caia por terra agora. Espírito maligno que causa todo tipo de perturbação, que tira a paz, eu digo: solte agora essa casa, essa família. Eu digo: solte agora esse demônio maldito que ganhou por nome a depressão, o demônio maldito que se esconde atrás de uma depressão, o demônio maldito que se escondeu e que agora a pessoa acha que não tem mais jeito, que não tem solução, que ela vai a vida toda viver à margem da depressão. Mas eu digo agora: sai, Satanás, e leva a tua depressão para os seus demônios, e sai agora da vida dessa pessoa que está aqui na igreja ou que está em casa. A pessoa que perdeu o ânimo de tudo, é alguém que perdeu um ente querido e ficou numa tristeza terrível. Como disse o apóstolo Paulo: não considereis, não escrevam como viúva as que têm menos de 60 anos, e às vezes a pessoa já está há 20, 30 anos nessa depressão, ela acha que a vida acabou. E eu digo agora que o seu nome saia desses inscritos na tristeza e venha para os inscritos da vitória e da alegria. Saia da derrota, voe como a águia, mude completamente, se levante para viver. Jesus Cristo te dá saúde. Você não nasceu para viver desse jeito, você não nasceu para viver derrotado. Deus fez o homem e todas as coisas com um planejamento lindo, vitorioso. Ele fez com o planejamento de ser bom. Tudo que ele fez, quando terminou, ele disse que era bom. E o homem, ele ainda disse, o teleios, ele é muito bom, é feito à imagem e à semelhança de Deus. Você não é qualquer coisa, qualquer um, você é feito à imagem de Deus. Diga para esse mal agora: sai da minha vida, praga do inferno, da minha mente.
Eu vou me transformar pela renovação do meu entendimento. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu vou colocar em prática. Eu vou fazer como Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou fazer como a águia, que constrói o seu ninho no mais alto do monte, na rocha, no cume. Eu vou fazer o mesmo. As muitas águas não vão, mesmo no transbordar, não vão me alcançar, porque quem me guia é a palavra de Deus, porque quem me guia é o poder de Deus, quem me guia é o Espírito Santo. Então eu digo: vá embora todo mal. Todo mal, pode mandar embora. Crente manda o demônio sair. Crente não negocia. Crente diz: sai da minha vida, mal. Sai da minha família, mal. Crente não aceita o fracasso, a derrota. Crente manda a praga embora. O feitiço, a macumbo que não presta, a tristeza. Sai agora. Sai em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Levante as suas mãos. Você pode dar glória a Deus, sim. Você pode dizer aleluias. Oh, maravilhoso. Há uma unção no nosso meio. Há uma santa presença no nosso meio, para nos abençoar. Oh, para nos fazer voar como a águia. Obrigado, Jesus. Diga: Senhor, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus, bem bonito e bem forte. Amém. Pessoal, alguém hoje chegou aqui sentindo dor? Pastor, eu estava sentindo muita dor, ou estava me sentindo mal, agora já deu aquela melhora, ou passou completamente. Alguém chegou hoje sentindo dor ou sentindo mal e já está melhor? Pastor, graças a Deus, estava até com a respiração assim pesada. Respira fundo aí, irmão, e glorifica a Deus, né? Em nome de Jesus. Alguém chegou sentindo dor ou sentindo mal? Só levanta a mão, que a Iris vai até ali. A Iris vai lá, né, irmã? É bem rapidinho, para a glória de Deus. Ah, uma coisa, irmão, se estiver sentindo: pastor, eu estou com uma dor no quadril. O que você não conseguia fazer? Pastor, se eu tivesse um bambolê, lembra do bambolê? Se tivesse um bambolê aqui, eu não conseguia não. Então vai mexendo, vai mexendo. Vai em nome de Jesus. Era o que, irmã, a senhora? Rapaz, eu estava com muita dor no pescoço, aqui assim, tudo. E no ombro também? No ombro aqui, ó, no braço. Mas saiu, graças a Deus. A senhora levantava o braço, sentia dor? Sentia. Sentia, e agora? Aqui assim, ó. E agora? Bem, graças a Deus. Passou? Passou. Diga glória a Deus, irmãos. Estava com muita dor também, assim, por dentro também, sabe? Também, né? Tristeza. Passou também? Passou, graças a Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, bem forte, bem bonito. Amém. É bom vir à casa de Deus. A casa de Deus é um lugar que toda pessoa deveria vir, irmão, e frequentar. Quem mais, irmão, estava sentindo dor? Pastor, eu estava um pouco angustiado também, agora estou melhor. Angústia não precisa falar o motivo, não. Só falar assim: estava angustiado e passou, né? Agora eu estou bem, graças a Deus. Podem sentar um instante? Irmãos, eu não desisti, tá? É que está no horário aqui. Aliás, desistir não é coisa de cristão, né? Fica firme em nome de Jesus. Só avisar o pessoal em casa que toda quarta-feira nós temos esse culto aqui às 9 da manhã. E temos também o culto às 19h30 com os membros da igreja, 14 horas também. A igreja aberta aqui o dia inteiro na quarta-feira para poder auxiliar as pessoas que precisam de ajuda. E também falar que o patrocinador é aquela pessoa chamada por Deus que uma vez por mês ela faz uma oferta para manter o programa da televisão. Eu contei aqui o caso, né, desse irmão que era viciado em droga, em maconha, em outras coisas também, e ele, assistindo o programa do missionário R.R. Soares, ele teve um encontro com Deus e foi liberto, né? Você imagina a família dele como ficou feliz, né? Não tem dinheiro que pague isso, né? Isso é maravilhoso. Então, quando nós fazemos essa oferta, é para isso, é para semear, para que alguém um dia seja alcançado pelo amor e pela palavra de Deus. Aí aqui na igreja, quem não tem, pode pedir às irmãs obreiras, elas vão passar. Você leva para casa, lê tudo direitinho, analisa, ora a Deus, e quando Deus mandar, você vai e faz a inscrição,
e me entrega aqui essa folhinha. Aqui tem as contas do patrocinador, que é para o programa da televisão, tem o QR Code também, aqui para você fazer um pedido de oração, e a oração aqui ao excelso Deus, para você aprender a fazer uma oração firmada mesmo ali na boa palavra de Deus, tá bem? Em nome de Jesus. Os dízimos, nós enviamos aqui, nós que somos aqui da igreja Dona Benta, os dízimos nós enviamos através do Pix, doações@igd.com.br. Os dízimos e as ofertas que são para manutenção aqui da nossa igreja local. Essa oferta é para manutenção do evangelismo missionário, né? Na televisão. E as ofertas e dízimos que entregamos para manutenção aqui da nossa igreja são feitas pelo doações@igd.com.br, o Pix, ou então em uma dessas contas aí que o Eduardo colocou para vocês, são as contas da manutenção aqui da igreja local. Amém, igreja? Com alegria e com amor no coração, tá bem? Aí nós vamos encerrar a live, pessoal em casa fica com Deus. Sexta-feira teremos culto também, hoje à noite tem culto, sexta-feira, depois sexta de manhã, à noite também, à tarde está aberta a igreja, e Deus abençoando em nome do Senhor. E no domingo, deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui faz aniversário no mês de abril? Pastor, eu faço no mês de abril. Faço ou já fez, né? Quem é do mês de abril aqui? Ninguém ficou velhinho esse mês? Então tá bom, aqui nesse culto não tem ninguém, né? Mas tem bastante irmãos aqui, deve ter uns 20 por aí, na igreja que comemora o mês de abril. No domingo, nós vamos fazer a festa dos aniversariantes, tá? Venham todos, convide um familiar seu também, faz aniversário, fala, vamos lá na igreja, o pastor vai orar por você, e vai ter no final do culto uma confraternização. Vai ser bonito. Vamos aplaudir a Jesus? Pessoal em casa, fica com Deus.